Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, onde chegamos ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e no último ensinamento começamos a mostrar algumas das diferenças entre os evangelhos sinópticos de Lucas, Marcos e Mateus, revelando a você que, no final, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus, Marcos e Lucas, no final, tornam-se Lucas, Marcos e Mateus. Revelamos que dentro dos três discursos há três diferentes vindas do Senhor. Isso provou que há uma vinda do Senhor no início, no meio e no fim. E dentro dessas três diferenças, dessas três porções de tempo do fim dos dias, também abordei essa disposição interessante de quando e onde os falsos cristos e falsos profetas são mencionados e onde não são mencionados. E é sobre isso que vamos falar hoje. E no próximo ensinamento vamos aprofundar ainda mais aos anos de tribulação. Ao final deste ensinamento começaremos a abordar esse tema para que você tenha uma ideia e então no próximo ensinamento vamos realmente aprofundar e revelar isso para você, para que não avancemos demais nesse caminho de revelação sem entender como isso se desenrola no tempo do fim dos dias. Então vamos para Lucas, capítulo 21. Em Lucas, capítulo 21, mostramos que tudo isso se refere a um período anterior ao cavaleiro do cavalo vermelho, nação contra nação, reino contra reino. Vemos que está escrito em Lucas 21, versículo 10, e aliás, quando estou usando o BibleGateway.com, você pode ver em que capítulo estou olhando para a direita. Tudo bem, isso vai ajudar bastante, porque nem sempre vou direto ao início ou menciono em que capítulo estou. Mas aqui estamos em Lucas 21, no discurso de Lucas, vemos nação contra nação, reino contra reino. Mas então diz, somente em Lucas, mas antes de todas essas coisas. Esse mas antes de todas essas coisas é um período de tempo anterior ao cavaleiro do cavalo vermelho, nação contra nação, reino contra reino. Isso significa que o cavaleiro do cavalo branco, como revelamos no último vídeo, é quando o Filho do Homem está se aproximando do início da tribulação como o cavaleiro do cavalo branco. Agora, o que também notamos é que nesse período de tempo não há nenhuma menção de falsos cristos ou falsos profetas. Quando vamos ao discurso de Marcos, vemos nação contra nação, reino contra reino em Marcos 13, versículo 8, e não há mas antes dessas coisas. Este é o início da tribulação com o cavaleiro do cavalo vermelho e o começo da Terceira Guerra Mundial. E antes da abominação da desolação no discurso de Marcos, não há menção de falsos cristos e falsos profetas. Agora, será que o falso Cristo e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta estarão aqui na primeira parte da tribulação dos selos? Sim, mas eles ainda não receberam o poder e a autoridade. Então, observe o que acontece. Temos a abominação da desolação de Marcos, estando onde não deveria, o que também significa permanecer, estabelecer, mas também é comparado à palavra colocar onde não deveria. Isto não é o mesmo que a abominação da desolação encontrada em Mateus. E eu vou mostrar isso para você à medida que avançarmos. Agora, na abominação do meio dos selos, veja o que acontece de repente. Em Marcos 13, 22, falsos cristos e falsos profetas agora aparecem. Então vamos para Mateus 24. Mateus 24 é agora a parte dos trombetas. E veja o que acontece. Na primeira metade das trombetas temos falsos profetas em Mateus 24, 11. Mas não há menção de falsos cristos. Por que isso? E então chegamos à abominação da desolação no discurso de Mateus, que é no meio das trombetas e está de pé no lugar santo. Vou explicar por que isso acontece. Então veja o que acontece nessa abominação da desolação. Em Mateus 24, 24, de repente, falsos cristos e falsos profetas são mencionados juntos novamente. Por que isso? Bem, o começo da resposta está em Apocalipse 17. À medida que você começa a perceber, a ordem é Lucas, depois Marcos, depois Mateus, no fim dos tempos. É absolutamente incrível. Você vê a besta, o falso profeta, o anticristo, ou desculpe, a besta que é o falso, desculpe, a besta que é o anticristo. Veja só,
Em Apocalipse 17, versículo 8, a besta que viste era, depois não é, e então ele clama, ascenderá do abismo e irá para a perdição. O que é isso, afinal? Bem, nós revelamos isso há alguns anos em nosso ministério principal e vou compartilhar isso com você aqui hoje. O era é, se você se lembra, na primeira metade do discurso de Marcos, não há falso Cristo nem falso profeta. Na abominação do meio dos selos, estando onde não deveria, de repente o falso Cristo e o falso profeta aparecem. Na primeira metade dos selos, a besta e o falso profeta não estão aqui com poder e autoridade. Na abominação da desolação no meio dos selos, agora eles aparecem. Esse é o seu era. Então, no discurso de Mateus, apenas na primeira metade das trombetas, o falso profeta está lá, mas não a besta. Isso é Apocalipse 17, não é? E eu vou explicar o porquê. Então, o que vemos? Na abominação da desolação, no capítulo 24 de Mateus, desculpe por isso, em Mateus 24, agora chegamos à abominação da desolação, que é a abominação da desolação do meio das trombetas. E o que vemos? Falsos cristos e falsos profetas. Agora, o falso Cristo, o anticristo, a besta, está de volta à cena novamente, e isso é o que deve subir do abismo e ir para a perdição. Então, o que é isso? O discurso de Marcos. Ficar onde não deveria? Veja só isso. Você sabia que havia dois tipos diferentes de templo no Antigo Testamento? Tem o templo de Moisés e o tipo de Salomão, certo? O templo de Moisés era um templo portátil coberto de peles. E a era da igreja vai até o fim dos selos, para a igreja adormecida, que permanece até o fim dos selos, para o grande arrebatamento da multidão no meio da tribulação. E o que somos nós? Nós somos o templo de Deus. A igreja é o templo de Deus coberto de pele. É o tempo de Apocalipse 13 e da marca da besta. O que acontece em Apocalipse 13? A besta e o falso profeta aparecem e é o tempo da marca da besta. E veja o que diz em Apocalipse 13, 5. A besta recebe 42 meses para continuar. Agora, esse continuar não é porque ela já tinha poder e autoridade, mas ela já estava presente na cena. Esse é o era de Apocalipse 17 e o discurso de Marcos na abominação da desolação. É o início do meio dos selos e o seu poder por 42 meses. Então veja o que acontece. Depois temos o não é. Por que não é? Porque quando o Senhor vem no discurso de Marcos, próximo ao fim dos selos, no final do sexto selo, aqui vemos o Senhor vindo e é o grande dia da sua ira. Nesse momento é quando ele vai destruir a besta e os 10 chifres, bem aqui em Apocalipse 17, 12. Lá está a besta e seus 10 chifres, e quem vem senão o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É por isso que no discurso de Mateus agora, na primeira metade, vemos apenas o falso profeta e não a besta, porque a besta foi morta, mas o falso profeta não. Agora veja o que acontece durante a primeira metade das trombetas. O templo vai ser reconstruído e veja o que acontece com o templo do tipo de Salomão, que é aquele construído de pedra, o que todo mundo acha que será construído primeiro. Veja, este é o que virá na primeira metade das trombetas. Ele é reconstruído enquanto a besta não é. E então, o que vem a seguir? Apocalipse 17 continua dizendo, e subirá do abismo e irá para a perdição. Bem, quando é que ele sobe do abismo? Mateus capítulo 24. Na abominação da desolação de Mateus 24, estar no lugar santo é porque o templo agora foi reconstruído. E é por isso que então vemos o falso Cristo com o falso profeta novamente. Por quê? Porque ele está subindo do abismo na metade das trombetas, bem por volta da metade das trombetas, no quinto anjo. Diz em Apocalipse 9, 1, e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo. Em Apocalipse 11, ouça o que diz.
Quando as duas testemunhas terminam seus 1260 dias, repare que não são 42 meses, está escrito de forma diferente porque é um período de tempo diferente. É sobre a primeira metade das trombetas e então o que acontece? Apocalipse 11:7 diz: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as matará. Olhe para isso. Em Apocalipse capítulo 12, vemos a partir do versículo 6 que os 1260 dias se cumpriram e então Satanás é lançado para baixo. O abismo é aberto. E então vemos que o dragão Satanás vai atrás da mulher e ela foge para o deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. São 3 anos e meio, dito de forma diferente de 42 meses e diferente de 1260 dias, porque todos os 3 são períodos de tempo distintos. O que está acontecendo agora durante esse tempo? Bem, o templo foi reconstruído durante os 1260 dias. Então isso te leva até a metade das trombetas. E o que acontece? Na metade das trombetas, a besta, que era e já não era, sobe do abismo sem fundo. E em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, lemos: Que ninguém vos engane de modo algum, porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta como Deus no templo. No templo de Deus, mostrando-se como se fosse o próprio Deus. Quando é que ele faz isso? No meio das trombetas até o momento do retorno do Senhor com os pés sobre o Monte das Oliveiras, no final de Apocalipse 11, capítulo 14, ao som da 7ª trombeta, quando o Senhor retorna com os pés sobre a terra. Então, o que você acabou de ver, a compreensão de o discurso de Lucas, depois o discurso de Marcos, depois o discurso de Mateus, seguindo a ordem da revelação da besta que era, depois não era, depois há de ser. E quando a besta obtém poder no meio do processo de selamento, por quanto tempo esse poder lhe é concedido? 42 meses. Então ele fica ausente por um período de 1260 dias, enquanto o templo é reconstruído na primeira metade do período das trombetas. E então, uma vez que ele é reconstruído, ele sai do abismo e temos um tempo, tempos e metade de um tempo, outro período de 3 anos e meio. Essa é a revelação de 10 anos e meio, sem contar a primeira metade dos selos, irmãos e irmãs. E no próximo ensinamento eu também vou detalhar isso para vocês. Voltem, prestem atenção, acompanhem e confiram por si mesmos. Esta é a revelação do fim dos tempos. Deus abençoe você. Deus abençoe suas famílias. Falaremos com vocês em breve. Tchau por enquanto.